nós dois, eu considero que temos apreço pelos métodos extrajudiciais de resolução de controvérsias, o Carmona atuando diretamente no texto de mediação, eu atuando nos bastidores da lei de mediação, e quero até que você conte um pouco para nós, Carmona, também da sua atuação nesse último movimento do marco legal da mediação. Seja muitíssimo bem-vindo, por favor, amplie a sua apresentação na medida que você se sinta confortável e a gente começa o nosso bate-papo, então. Obrigado, Tânia. Boa noite a todos. É realmente uma satisfação muito grande estar aqui com você, embora não presencial e não no Rio. São dois problemas que eu devo dizer que fazem diminuir um pouco este meu prazer, mas, de qualquer maneira, é muito bacana a gente ter essa oportunidade de conversar e de tanto tempo. E a última vez que nós conversamos também foi no aeroporto. Não sei se seria, nós ficamos, acho que 1h30 aguardando voos aí desparelhados e ficamos atualizando um pouco os nossos assuntos, né? Nós temos uma trajetória muito boa. Nós estamos falando estávamos antes de abertura dessa nossa conversa, falando de 25 anos de trajetória, né? É disso que se trata, de mediação e arbitragem, uma luta no fim das contas, né? E você lembrou dessa minha participação um pouco enviesada na reforma da lei de arbitragem e na lei de mediação de 2013, 2015, na verdade, foram várias comissões formadas ao mesmo tempo para tratar do mesmo assunto, coisas de Brasília, né, que a gente sabe que são um pouco complicadas. Quer dizer, tinha uma comissão trabalhando no Código de Processo Civil, que num capítulo inteiro fala de mediação e conciliação. O Ministério da Justiça criou uma comissão, em 2013 também, para tratar da lei de mediação. E o senador Sarney também criou uma comissão no Senado para tratar de lei de arbitragem e mediação. Então, tudo isso junto estava em ebulição em Brasília exatamente na mesma época. Não por acaso, nós tivemos 3 projetos diferentes de mediação que acabaram sendo fundidos. E eu trabalhei num deles, que foi exatamente a comissão do Senado, que trabalhava da reforma da lei de arbitragem e de mediação. Coisa curiosíssima, o Sarney queria reformar uma lei de mediação, que não existia. Então, ele criou uma comissão para a reforma da lei de arbitragem e de mediação. Quer dizer, como se a lei de mediação existisse e pudesse ser reformada. Mas, no fim, entre mortos e feridos, olha aí, temos uma lei de mediação, finalmente, e dessa vez graças ao Senado da República e ao Ricardo Ferraço, né, que é quem reuniu esses 3 anteprojetos e fez com que eles não confrontassem o Código de Processo Civil, porque eles afrontavam o Código de Processo Civil. O Código criava, nem estava em vigor ainda, o Código de Processo criava uma definição e um mecanismo e a lei desmontava tudo. Ia ser o samba do crioulo doido. E no fim, conseguimos, né, ter uma lei de mediação. Pode não ser a melhor lei do mundo, tem muita crítica, tudo na vida pode melhorar, mas, enfim, está aí a lei, né? Pois é, mas os primeiros marcos legais precisam ser sempre revistos na medida que a convivência tem continuidade, né? Porque novos temas surgem e as revisões são necessárias. Então, vai chegar o dia que esse texto também vai ser revisto e que o uso dele durante algum tempo vai nos mostrar o que merece aprimoramento. Então, vamos chegar lá. Mas eu quero colocar em conversa arbitragem e mediação, que é o nosso especial tema de hoje, e começo te perguntando, Carmona, como você vê a utilização da mediação incidental durante um processo arbitral? Tânia, você sabe que a mistura desses 2 temas, arbitragem e mediação, pode ser um pouco assim misleading, né? Porque são coisas completamente diferentes. Quer dizer, eu estou falando de arbitragem, que é um meio heterocompositivo, e estou falando de mediação e conciliação, que são meios autocompositivos. São coisas que não deviam se misturar. Entretanto, se misturam. E se misturam por uma coisa engraçada, essa simbiose que ocorreu por conta até das entidades que gerenciam os processos arbitrais e também os procedimentos de mediação, que utilizam a mesma estrutura, embora não utilizem necessariamente os mesmos profissionais, porque são mecanismos diferentes. Então, a rigor, a gente não devia ter essa mistura.
Entretanto, essa mistura existe. E essa inter-relação, também entre métodos, ela existe. Não porque sejam métodos iguais, são métodos completamente distintos. Mas existem, e é uma expressão que você usa bastante, janelas de mediação em todo e qualquer processo heterocompositivo. A questão é saber como é que a gente utiliza essas janelas. E se as pessoas estão suficientemente informadas para saber como e quando utilizar essas janelas. No processo arbitral, como o processo é menos adversarial, essas janelas se abrem com mais facilidade. Agora, eu não quero que as pessoas me entendam mal. Menos adversarial não quer dizer que o processo arbitral não seja um processo de briga, um processo de litígio. Claro que é. É briga sim, é litígio sim. Entretanto, é um litígio controlado. O ambiente é um ambiente muito mais sereno. E esta serenidade, e talvez a qualidade dos profissionais envolvidos na arbitragem, favorecem um pouco mais a possibilidade de composição. E é isso que está sendo muito aproveitado na arbitragem hoje. Quer dizer, momentos em que a carga de litigiosidade baixa e um árbitro ou um tribunal arbitral bem formado aproveita para sugerir. Por que tal se vocês sentassem e trabalhassem a respeito de um tema? Eu tenho tido experiências interessantes, Tânia, em que a arbitragem não encerra como uma mediação, mas a mediação desbasta a arbitragem. Ou seja, as partes acabam se compondo a respeito de certos temas e deixam para os árbitros a solução daqueles problemas que são insolúveis por essa conversa ou por essa interação entre elas. O que, afinal de contas, produz um resultado muito útil. Embora eu não termine o litígio, eu diminuo razoavelmente o campo em que as partes vão ter que batalhar, o que pode ser um resultado igualmente razoável. E são essas as janelas que a gente tem que aproveitar. Essa é uma delas. Eu gosto de pensar nessa ideia dessa parceria entre a mediação e a arbitragem. E gosto dessa distinção que você traz, com a possibilidade da mediação, de alguma forma, agregar valor à arbitragem, pelo fato de serem complementares e porque, na mediação, como você tem uma pauta aberta, na mediação cabem conflitos filhotes, satélites, né? Que às vezes estão na base do que leva ao processo arbitral e, pela mediação, eles podem ser cuidados, eles podem ser dirimidos e, inclusive, como a mediação se permite uma pauta subjetiva em paralela à objetiva, a aproximação da relação contratual ou da relação pessoal pode se dar, e isso eu acredito, queria saber como você vê, possa diminuir entraves ao diálogo e ser um valor agregado à própria arbitragem, né? Porque as janelas de mediação podem acontecer e o retorno à arbitragem dá continuidade a esse procedimento primeiro. Você sabe que é interessante? Eu me lembro que há uns, sei lá, 20 anos atrás, quando estávamos começando a arbitragem, a lei acaba de fazer 24 anos de vigência agora em setembro, né? E quando nós começamos com a arbitragem, quando a gente mandava os advogados conversarem a respeito de temas procedimentais, olha, conversem aí para ver se vocês conseguem elaborar um cronograma da arbitragem ou a forma de produzir provas, o resultado não era bom. A gente percebia que os advogados tinham uma dificuldade enorme de conversar até mesmo sobre os detalhes do processo. Hoje, quando você determina que os advogados conversem, o que você percebe, e o que eu tenho percebido, é que você abre uma dessas janelas de mediação ou de conciliação. Porque essa primeira conversa entre os advogados cria um laço entre eles de confiança. E esse laço, às vezes, ele aumenta ao longo do processo a ponto de as partes requererem a suspensão da arbitragem para uma tentativa de composição, que é uma composição que pode ser assistida, ou assistida como uma mediação, assistida como uma conciliação, ou assistida com uma entidade, ou sem uma entidade, com profissionais mais ou menos reconhecidos. Ou seja,
essa primeira possibilidade de conversa entre os advogados, que hoje é cada vez mais construtiva, ela começou a mostrar também um outro resultado, que é esse de fazer com que os advogados comecem a conversar sobre outras alternativas para a resolução do litígio, parcial ou integral. E isso tem produzido resultados muito bons. Certo. Carmona, a gente pratica em nossa cultura o híbrido MED-ARB, ARB-MED? Como você tem visto? Muito. MED-ARB. Olha, ARB-MED não. MED-ARB. MED menos. Mas o MED-ARB, a cláusula escalonada MED-ARB, é uma cláusula constante nos contratos. E é uma cláusula que às vezes dá problema, né? Porque o sujeito às vezes não passa pela mediação que ele havia combinado com o adversário e já instaura diretamente a arbitragem. E aí vem aquela reclamação, fala, não, peraí, vocês árbitros não podem começar a trabalhar porque tinha que haver uma fase, uma tentativa prévia de mediação. E a discussão é, mas eu tinha que instaurar uma mediação institucional, isso está claro? Ou a tentativa de composição podia ser uma tentativa meio informal, podia ter sido tentada por convite entre advogados para reuniões, onde se tentasse eventualmente estabelecer um contato. Quer dizer, o que é que as partes, afinal de contas, quiseram naquela cláusula MED-ARB? O problema que eu tenho visto é cláusula MED-ARB mal redigida. Porque é muito melhor você dizer, a cláusula é MED-ARB, surgido o conflito, a parte tem que tentar instaurar uma mediação ou um procedimento de conciliação perante a Câmara Brasil-Canadá, perante a Fiesp-Ciesp, perante o CBMA do Rio, perante a Camargue, enfim, explicar que tem que haver um procedimento de mediação de acordo com as regras daquele regulamento, da CCI, que tem prazo, que tem definição de termos e formas, e que é mais caro, mas pelo menos fica definido, é claro. Agora, se as partes não dizem nada e dizem apenas isso, antes de instaurar a arbitragem tem que tentar um acordo, fica aquela sensação de que, bom, então vale apenas uma tentativa formal de aproximação, um convite daqueles até atrevidos, venha ao meu escritório para tentarmos resolver o litígio, senão vai haver uma chuva de fogo, enxofre, ferro, entende? Quer dizer, do que as pessoas estão falando? E os advogados, às vezes, deixam-se iludir um pouco por essas cláusulas que parecem inofensivas e depois vão gerar uma polêmica dentro da arbitragem, porque os árbitros vão ter que resolver isto. Ora, você está instaurando esta arbitragem tendo cumprido aquela determinação, porque é um acordo de vontades, tem que ser cumprido, cumprir aquela determinação de prévia tentativa de mediação, o fato de uma parte ir diretamente à arbitragem já mostra que ela não quer mediar. Esta interpretação é absurda. Quer dizer, o procedimento de mediação é sempre obrigatório. O acordo é que não é. Porque cabe ao mediador, cabe ao conciliador, exatamente com a sua técnica e o seu conhecimento, tentar vencer um pouco a resistência daqueles que não querem conversar. Se o acordo vai ser conseguido ou não, isso é uma questão secundária. Mas quando as partes dizem que querem se submeter a um procedimento de mediação, a um procedimento de conciliação, a meu ver, isto é obrigatório. Só não vai acontecer se as duas partes estiverem de acordo em revogar essa disposição. Caso contrário, eu não posso dizer, não vou me submeter porque já estou enfurecido e não quero. Não, não. Eu tenho que me submeter ao procedimento. Eventualmente, a minha fúria vai ser diminuída. Eventualmente, me dá um chá de maracujina e eu consigo conversar. Me parece... Mas você sabe, Tânia, como isso é polêmico, né? E como alguns mediadores veem isso com um certo horror. Não, que isso? Mediação obrigatória? Pois é, gente, não é contraditório falar em mediação obrigatória. A gente tem que entender isso. E é um ponto de vista que eu compreendo perfeitamente, que é polêmico. A pessoa pode ser obrigada a mediar. E o que é ser obrigado a mediar? Obrigado a submeter-se a um procedimento. Sentar com um mediador, ouvir uma conversa para dizer, gente, vamos ser razoáveis, vamos conversar. Pode não dar certo. Se realmente as pessoas não estiverem com vontade de conversar, tentaram, ouviram o que o mediador ou o conciliador tinha a dizer em termos de técnicas, de possibilidades, de vantagens, e não deu em nada. Então, tá certo, é possível. Você sabe que eu
numa ocasião, fiz uma pesquisa sobre a questão da mediação obrigatória, os contextos que trabalhavam com mediação obrigatória, como o da Lei de Buenos Aires, né? que é uma lei de província, não é uma lei nacional. Né? E o que eu encontrei de forma recursiva é que a obrigatoriedade ajudou a criar cultura, e que a obrigatoriedade, na realidade, não é de fazer, é uma obrigatoriedade de ir e conhecer. Isso. Né? Você apresentado à mediação, você vai decidir se você quer negociar ou não quer negociar. A obrigação é de ser apresentado ao Instituto. Né? E eu fui contra a obrigatoriedade durante muito tempo, mas, entendendo dessa forma, eu me tornei absolutamente a favor dessa possibilidade. Deixa eu te fazer uma provocação de outra natureza. Em 2016, eu fiquei encantada pelo título de um seminário na CCI, em Paris, que chamava-se Mixed Mode. Lá fui eu, éramos 40 pessoas na sala. Eu participei de uma mesa que tinha um austríaco, um francês, um grego e eu, brasileira, e uma das nossas tarefas era construir, ao término do seminário, uma cláusula que abrigasse a proposta Mixed Modes. Né? O que eu entendi da proposta? Seria você ter todos os métodos à mesa, e a gente fugiria um pouco do que se entende por escalonamento, porque na cláusula escalonada eu fico com temor de que se ticou a negociação, ticou a mediação, vai para a arbitragem, e que esse ticar não seja realmente um investimento, como você acabou de falar agora. Né? E no Mixed Mode você teria todos os métodos à mesa. A primazia da escolha seria o conflito. O que, num determinado momento, melhor veste o conflito. E, então, por exemplo, as janelas de conciliação, mediação que você mencionou agora seriam amplamente bem-vindas, porque para um determinado momento da arbitragem e para um determinado tema, porque são questões multitemáticas, né? O conflito é multifatorial, caberia essa tentativa. Eu tenho um sonho, eu adquiri um sonho a partir daí, que seria dessa prática na cultura brasileira, né? De disponibilizarmos os métodos durante qualquer procedimento para que a primazia da escolha fosse o conflito. E o case que a gente trabalhou era uma empresa que queria fazer contratos multilaterais, e o empreendedor queria que o próprio contrato, que a própria cláusula de resolução de controvérsias atraísse os parceiros, né? Por contemplar diferentes possibilidades. É um sonho muito grande esse para a nossa cultura. Mas se a gente sonhar pequeno, que graça tem? Eu acho que a gente, quando tem que sonhar grande. Grande. Eu acho que, claro, isso tudo pressupõe que os operadores conheçam bem todas essas ferramentas que têm à disposição, o que não acontece entre nós. Quer dizer, advogados mais sofisticados efetivamente têm a capacidade de conhecer e misturar. Porque o que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando é isso, né? É você colocar à mesa todas as ferramentas e você escolher uma hora uma hora outra, de acordo com a evolução, inclusive, do conflito. Então, uma coisa muito simples que a gente podia pensar, misturar, por exemplo, conciliação e mediação. Muitas vezes a cláusula que a gente tem de cláusula escalonada é uma cláusula de conciliação. A conciliação, pela definição do Código de Processo Civil, eu vou falar de definições sem que isso tenha juízo de valor. A conciliação significa que aquele que vai eventualmente capitanear essa forma de tentativa de solução de litígio vai, em algum momento, fazer uma proposta, uma sugestão de como resolver o litígio. Enquanto na mediação você não espera uma proposta.
E, às vezes, quando eu faço uma proposta de mediação, eu estou pensando num conflito em que, na sociedade, o grande problema vai ser a relação familiar dos sócios, e não o problema da companhia. Mas, às vezes, a relação familiar, que é subjacente, não é o grande problema daquela questão específica. Eles precisam realmente de uma orientação tributária, de uma orientação de negócios, e talvez o conciliador pudesse funcionar melhor do que o mediador que as partes programaram. Então, misturar os métodos e deixar à disposição de todos a escolha daquele que, para o conflito específico, pode ser melhor, é bem interessante. E olha, estou falando de um exemplo mais banal, de misturar conciliação com mediação. Agora, imagine isso, por exemplo, uma opinião neutra de terceiro. Quer dizer, eventualmente as partes são tão teimosas, mas ambas estão representadas pelo seu advogado interno, por exemplo, que elas precisam de um fator de convencimento. E se eu consultar para resolver aquela questão um grande jurista, só para mostrar como é que o jurista veria aquele conflito, para que as partes possam medir um pouco os seus riscos. De repente, oferecer esta ferramenta durante o processo de negociação, de mediação, de conciliação, pode ser fantástico. Então, se eu puder, eu estou dando exemplos bem simples, né, Tânia, para a gente usar aquilo que a gente conhece, pelo menos um pouco. Mas eu acho que poderia ser uma estruturação de mecanismo de solução de controvérsias muito bom. Só que, de novo, as partes precisam conhecer melhor como é que vão utilizar estes mecanismos. E eu não sei se os nossos advogados sabem como é que nós vamos utilizar todas essas ferramentas. Não sei se na faculdade a gente tem tempo de explicar para os nossos alunos o que é uma opinião neutra de terceiro, o que é uma negociação, o que é um dispute board. A gente mal tem tempo de formar os nossos alunos para explicar aquelas matérias do beabá, aquilo que eles vão ter que saber para não morrer de fome como profissionais. Você imagine se a gente tiver que sofisticar os nossos cursos, explicando também estas novas ferramentas, e às vezes são ferramentas que vão sendo inventadas da noite para o dia. Quer dizer, alguém experimentou, alguém melhorou, e eis aí, de repente, um artigo, é como esses artigos médicos, né? Olha, fiz uma experiência com não sei que vírus, e olha aqui que eu descobri um remédio. E nós estamos fazendo isso também. Olha, experimentei aqui um mecanismo e olha, deu certo, gente. As partes reagiram super bem. Então, estou aqui revelando qual foi a minha experiência. A gente está vendo isso acontecer da noite para o dia. E hoje a gente ouve um artigo aqui, amanhã você ouve de Singapura, mas está na rede. Então, a informação divulga-se muito rapidamente. A gente não dá conta, eu estou falando agora sobre o aspecto acadêmico, né? A gente não dá conta de informar os nossos alunos sobre todas essas ferramentas. Então, o medo que eu tenho é que nós ainda não estejamos preparados para lidar com estes métodos de mistura de ferramentas, né? Com essa oferta de ferramental, mixed modes, né? Como você diz, com essa oferta de ferramental para meios adequados de solução de litígios. Mas, seguramente, não vou dizer que nós vamos sonhar o sonho impossível. Eu vou dizer que a gente vai sonhar o sonho ambicioso. É ambicioso, sim, mas por que não? Mas eu gosto disso, Carmona, porque o que a gente está tangenciando agora? A gente está tangenciando a questão das tendências, né? A gente está falando de futuro, né? Assim como a gente estaria há meses atrás, nós dois sentados em uma mesa, no mesmo espaço físico, oferecendo essa conversa para um auditório presencial, hoje nós estamos fazendo aquilo que era tendência, virou tempo presente, né? que é essa conversa. Eu gosto de pensar em tendências porque elas apontam para o futuro. E você, com a ponderação que você fez, eu me lembrei de um livro de uma advogada canadense, de uma pesquisa de 10 anos, chama-se Julie McFarlane, e o livro chama-se The New Lawyer. E o que ela dizia, o livro já tem outros 10 anos, o que ela dizia é: vamos ficar atentos, porque os nossos clientes virão fazer demandas específicas por métodos outros que não seja a judicialização, por conta disso, porque a informação é acessível a todos. Então, as consultas médicas, por exemplo, os médicos temem aquele cliente que chega tendo lido na véspera
a nova medicação para o diagnóstico dele e pergunta: você leu a pesquisa? Saiu ontem. Então, é isso, né? A velocidade de novas informações está sinalizando para isso. Não só nós, profissionais, precisamos conhecer para poder indicar. Eu gosto quando você diz, porque precisa ter conhecimento primeiro, porque senão a gente indica aquilo estritamente o que a gente conhece, que é parte da sabedoria e da consciência ética profissional também. Mas gosto de pensar nas tendências e nessa ideia de que o próprio público virá nos fazer demandas com as quais talvez a gente ainda não esteja tão familiarizado. E Né? mais do que isso, né, Tânia? Esse método novo de comunicação que a gente está desenvolvendo, essa comunicação remota, que a cada dia tem uma qualidade melhor, é claro que os clientes também vão perceber que isso é econômico. Quer dizer, se eu, como mediador, que estou em São Paulo, tiver que ir a Brasília, junto com você, que está no Rio, e que também está participando desse painel de mediação, e junto com outro mediador, que está em Belo Horizonte, se ele tiver que pagar a nossa hospedagem, a nossa viagem, é evidente que tudo vai ficar mais caro. Agora, se ele tiver que pagar apenas a nossa hora líquida, quer dizer, ligar o computador e começar o nosso trabalho, isso pode ser muito mais palatável. Significa dizer que nós vamos ter mais mediações, porque ela vai se tornar mais compatível com o custo do negócio, com o custo de transação daquela operação. Então, eu tenho que reservar para o meu negócio um valor menor para eventualidade de disputas. E vou apostar mais em mecanismos que podem resolver parcialmente ou integralmente essa minha disputa com um valor menor. Então, tudo isso também é um pouco de percepção econômica desse momento estranho que nós estamos vivendo, né? E aproveitar o que a gente aprendeu agora para continuar a desenvolver. Os clientes vão adorar as reuniões remotas. E nós, Tânia, eu vou falar agora pelos advogados, nós adoramos fazer as coisas à distância, não ter o cliente ali no nosso escritório, aquela conversinha que tem que durar um tempo, né? O easy talking, que às vezes é um easy talking de 15 minutos, aquela conversa que às vezes é improdutiva. Eu acho que isso que nós estamos aprendendo hoje é utilizar essas ferramentas de modo mais produtivo. A gente vai acabar saindo da pandemia com alguns novos skills, né? Algumas novas habilidades que a gente vai ter que continuar a utilizar. Quero visitar uma outra tendência para saber como que o seu olhar e a sua experiência veem essa tendência, que é a do mediador stand-by. Nós temos uma lei de arbitragem que fala da possibilidade de conciliação e de acordo a qualquer tempo. Nós temos a lei de arbitragem da CCI, que, de igual forma, menciona a mesma possibilidade, né? Os árbitros podendo lembrar as partes sobre as regras de mediação. Nós temos o CPA inovando com a possibilidade de termos um mediador stand-by para atender essa tendência durante um processo de arbitragem. Nossa cultura absorveria. Carmona, como é que você vê essa ideia? Quando a gente usa o futuro do pretérito, a gente está descartando uma ideia, né? É quase que inconsciente isso. Então, eu não usaria o futuro do pretérito, não. Eu digo que a nossa futura encampará essa ideia. Eu acho que é alguma coisa que vai acontecer, mas ainda não é uma tendência. O que me parece que está muito presente nos nossos litígios é a possibilidade de, dentro de uma própria Câmara Arbitral, instaurar um procedimento de mediação. Então, embora eu não tenha exatamente um mediador ou um conciliador stand-by, eu tenho uma estrutura apropriada para uma tentativa de mediação ou de conciliação, caso surja aquela janela de oportunidade. Então, o que eu já presenciei em arbitragens de que participei como árbitro é que, a um determinado momento, a gente está tratando, por exemplo, de liquidação de valores. E as partes começam a perceber, porque os árbitros são muito claros com relação a essa mensagem, que o custo daquela liquidação pode ser até desproporcional à vantagem que as partes podem oferir. O que recomendaria, não que elas continuassem a arbitragem, mas que tentassem se compor com a ajuda de alguém. Então, a gente oferece esse serviço, dizendo, olha, a própria Câmara tem
o árbitro. Eu me lembro, inclusive, de uma situação em que os árbitros propuseram uma outra coisa. Os árbitros propuseram até o nome de um mediador. Falou, olha, gente, nós árbitros temos até uma pessoa que pode ser bem capacitada para resolver esse tipo de problema, porque já havia ocorrido uma questão muito parecida e a divulgação foi feita pelo jornal de que um árbitro X havia conseguido compor as partes e as partes haviam ficado bem satisfeitas com a forma com que resolveram o litígio. Iniciaram uma arbitragem, passaram por uma mediação e resolveram o seu problema graças a esse mediador. E nós sugerimos o nome dessa pessoa. Falou, olha, já houve uma experiência anterior, quem sabe? E as partes aceitaram. No caso delas, elas não conseguiram um acordo, mas nós suspendemos a arbitragem, as partes submeteram-se à mediação e depois de 3 meses, não tendo conseguido, voltaram e nós continuamos a arbitragem. Mas, enfim, são coisas que acontecem. É um ato confortável para os árbitros identificar essas janelas de mediação? Ou fica mais confortável que a ideia venha das partes, ou venha dos advogados, ou um pouco de tudo? Tânia, eu vou dizer uma coisa. Eu já participei, nesses últimos 24 anos, de algo em torno de 415 a 420 arbitragens como árbitro. Então, eu já trabalhei com os painéis mais diversos que você pode imaginar. Então, eu diria para você que eu identifico um grupo de árbitros que eu diria que são os árbitros mais qualificados que sugerem. Eles dizem, olha, e vocês estão precisando de alguém que converse com vocês com franqueza e coloque melhor as perspectivas que vocês têm de ganhar e de perder e, eventualmente, dê alguma sugestão. A gente sugere mediadores. Eu me sinto muito confortável em sugerir que as partes submetam a uma mediação quando eu percebo que elas estão esquizofrênicas, elas não conseguem conversar. Falta de confiança absoluta e por conta de certas rupturas que aconteceram durante uma relação jurídica, às vezes prolongada. Então, justifica-se até desconfianças novas, embora as partes tenham um negócio comum que precisa ser sustentado. Eu não hesito em sugerir ou mediação ou conciliação, e vou além, sugiro até nomes ou entidades. Digo, olha, aqui vocês fariam muito bem se, de repente, parassem um pouquinho essa briga e submetessem a uma mediação aqui mesmo na Câmara ou através de uma instituição X, em arbitragens nacionais e internacionais. Eu diria a você, nas arbitragens domésticas, eu me sinto bem mais confortável de sugerir mediação, conciliação, do que em arbitragens internacionais. Mas é uma coisa muito pessoal. Sabe dizer por quê? Nas arbitragens internacionais, o que eu percebo é que os árbitros adotam uma posição de retranca, uma posição muito menos expansiva. Aqui nas arbitragens domésticas, normalmente os advogados já me conhecem, já conhecem os coárbitros, porque nós formamos, querendo ou não, um grande country club. Quer dizer, nós formamos um grupo de advogados que tem servido como árbitros com uma certa constância. Então, os advogados já nos conhecem. Então, a gente pode, com franqueza, dizer, escuta aqui, veja bem, às vezes os advogados foram nossos alunos, então, com mais facilidade ainda, a gente consegue dialogar com franqueza. Nas arbitragens internacionais, os operadores são outros. Então, esse ambiente é um pouco mais tenso entre os árbitros. E, portanto, os árbitros ficam numa posição de maior retranca. Pelo menos é assim que eu tenho observado. Tá. Ok. A nossa lei de mediação, ela não admite, né, que árbitros usem 2 chapéus, chapéu de árbitro e o chapéu de mediador. Mas a lei de arbitragem abre a possibilidade do próprio árbitro ter uma postura conciliatória, né? É prática, essa postura conciliatória, conhecer essas destrezas e essas habilidades de mediadores, de negociação e comunicação, pode ser útil para árbitros exercerem essa possibilidade de uma postura conciliatória na arbitragem? Você sabe que, Tânia, eu penso assim, que há muitas pessoas que já nasceram como mediadores. Elas têm, assim, uma capacidade tão grande
de gerar empatia e de atrair as pessoas, que é uma coisa inata. São pessoas que não precisam estudar. Mesma coisa com a habilidade de falar. Tem pessoas que é natural, falar é uma coisa que já vem com elas. Outras não, precisam de uma educação para isso e conseguem obtê-la, né? Cursos de oratória, cursos de mediador, porque a técnica não faz mal a ninguém. E quando o sujeito é muito bom e ainda faz uma preparação, ele transforma-se num profissional fantástico. É assim que as coisas funcionam na minha cabeça. Tem gente que já tem a vocação. Há árbitros que têm a vocação para a mediação e a conciliação. Então, essas pessoas, elas naturalmente tentam, e muitas vezes obtêm sucesso, tentam a conciliação, a mediação, com mecanismos ou ferramentas que são intuitivas. Não utilizam as ferramentas que a gente aprende e que a experiência foi aprimorando, mas elas intuitivamente fazem isso. Eu já vi isso acontecer com árbitros que são mediadores fenomenais. Pela experiência, porque angariam simpatia, porque têm autoridade, tudo isso junto. Agora, é claro que a gente está chegando num ponto em que essas ferramentas têm que ser aprendidas. Eu, pelo menos, tenho procurado me informar tanto quanto possível sobre como fazer, quais são as técnicas, como essas técnicas podem me ajudar no momento em que eu, eventualmente, vejo uma janela de oportunidade para aproximar as partes. Tem acontecido. Mas tem acontecido também aquela situação em que a lei de arbitragem, no artigo 8º, se não me engano, 7º, determina que o árbitro, na primeira oportunidade, deva tentar a conciliação das partes. Os árbitros, no termo de arbitragem, que é um momento ainda muito embrionário da arbitragem, perguntam: olha, vocês têm proposta de acordo? Faz aquilo que a gente tanto critica nos juízes. Vocês têm alguma proposta de acordo? Ah, não tem? Então consigna aí que os árbitros tentaram conciliar as partes. Mas o que é isso? Quer dizer, é realmente uma bobagem, uma coisa que não tem o menor cabimento. Mesmo neste momento, acho que não é a oportunidade de tentar uma aproximação das partes. Nem é o momento, nem a forma adequada. Agora, eu acredito que a gente use essa oportunidade, como alguns bons juízes também fazem isso, né, Tânia? Quantas vezes você não viu um ótimo juiz que está lá para adjudicar a controvérsia, de repente levar as partes ou conduzir as partes para uma conversa que engaja as duas num acordo? Ou seja, nos métodos heterocompositivos, existe a possibilidade de o compositor transformar-se também num mediador ou tudo isso com grãos sábios, né, com muito cuidado, transformar-se também num vetor destes outros mecanismos. Agora, você disse bem, a nossa lei de mediação proibiu que aquele que funcionou como mediador possa vir a ser árbitro. Ele não pode, é proibido. E olha que interessante, as regras de Praga, que são uma soft law que aconteceu agora há pouco tempo, em 2018, e decorreu de uma reunião ocorrida na Rússia, países de civil law se reuniram para tentar algumas regras para harmonizar o procedimento arbitral, dizem exatamente o contrário. Dizem que se as partes concordarem, não há problema nenhum em um mediador transformar-se em árbitro. Eu fico pensando se nós fizemos bem em proibir. Teria sido melhor, olhando isso retrospectivamente, teria sido melhor, e é uma pergunta, se nós tivéssemos dito, se as partes concordarem com isto, aquele que funcionou como mediador poderá funcionar como árbitro, será que nós não teríamos feito o melhor negócio? Eu pergunto, não sei responder. Eu acho que não é... Diga. Eu arrisco uma resposta. Qual é? Eu acho que as partes são soberanas. Eu acho que as partes são soberanas. Eu acho que se elas confiam, e se elas confiam, e se o profissional identifica que teria competência para e teria independência suficiente para, ok, do meu ponto de vista. Por que não? Mas, enfim, temos lei e a lei tem que ser obedecida. Mas é claro, como você mesma disse, essa lei, e especialmente esta lei de mediação, é uma lei altamente sociológica. Ou seja, ela tem uma base que é uma base mutante. Daqui a alguns anos, nós vamos ter que rever isso. Alguns costumes que vão se formar entre nós talvez desmintam
algumas barreiras que a lei estabeleceu. Ou talvez tendam a modificar alguns conceitos que a gente deu de barato como existentes e como válidos ou como comuns. Então, mas isso é processo. Eu digo que mediação é processo também. E eu acho que não erro nisso. E processo é sociológico. O processo parte da realidade, daquilo que vê. Ele tem que servir, ele é instrumento. Então, não faz sentido um instrumento petrificado. A gente tem que continuar olhando a realidade para ver se a realidade não mudou. Porque, eventualmente, eu fiz um instrumento para uma determinada conformação e as coisas mudam. Esse formato de diálogo que nós estamos tendo hoje, à distância, vai ter um efeito muito grande nesses mecanismos todos que nós estamos acostumados a tratar nas leis e que não previam essas possibilidades. Nós vamos ter que adaptar tudo isso. A inteligência artificial, ela é um novo player em tudo isso que a gente está tratando. A gente não vai poder ignorar que, cada vez mais, as pessoas vão trabalhar com programas de inteligência artificial, mediadores e conciliadores incluídos. Quer dizer, na hora de ver documentos, as partes exibem um determinado grupo de documentos que, às vezes, acabam tendo um volume muito grande. E, às vezes, para a mediação e para a conciliação, são necessários. Para a conciliação, ainda mais do que para a mediação. Quer dizer, eu preciso entender o negócio das partes para poder ver que sugestão vou fazer a elas para resolver um determinado litígio. E será que eu tenho condições de analisar 1000 e-mails, 1000 faturas, 1000 contratos? Será que um programa não faz isso para mim rapidamente? Hoje nós já temos inteligência artificial que faz isso. Aí já não é sonho. Aí é dinheiro para poder pagar esse programa, é saber se a gente tem acesso a esse programa, porque eles custam caro. Tudo isso tem que ser levado em conta. O mediador, o conciliador, vai ter que ter novas habilidades. Eu vou falar mais do conciliador, porque é uma figura que, para mim, é mais central, é mais do que o mediador. Como definição, de novo, pelo Código de Processo Civil. Mediador, o conciliador, como aquele de quem se espera uma sugestão para resolver um litígio. Na conciliação comercial, isso tem um valor muito importante, mas o sujeito tem que estar bem informado. E, para se informar, ele tem que ler, ele tem que consultar, ele tem que ver documentos. Como é que a gente vê uma quantidade grande de documentos numa conciliação que envolva multinacionais, que envolva uma quantidade grande de contratos, que envolva uma pequena central hidrelétrica, onde há uma quantidade grande de players que se envolvem e se misturam, né, nos diversos contratos? São situações novas, né, Tânia? Eu adoro dois temas nessa sua última fala. Eu acho que ela tangencia o princípio da adequação, né? As escolhas precisam, dos métodos precisam vestir bem as situações, né? Não há por que nós passarmos imediatamente da negociação direta e infrutífera para o litígio. Nós temos hoje uma série de métodos que podem nos ajudar a dar conta de forma adequada de uma série de questões. E eu gosto muito quando você fala de que processos precisam ser atualizados, né? Processos é a sua especialidade. E eu gosto dessa articulação que você faz com a atualização com o social. Eu gosto de dizer que leis e jornais são caducos, no sentido de antigos, né? Porque falam do que passou, né? Mesmo o jornal de hoje já passou, né? O que está escrito ali já não é mais, né? Então, e a velocidade das mudanças é uma das características da contemporaneidade, né? O mais do mesmo, a gente sabe que não leva ao mesmo lugar, e a gente sabe o quanto que a atualização... Por que a educação trabalha hoje com educação continuada, né? Antigamente, a gente tinha uma formação acadêmica e parecia que ela nos acompanharia por anos. Hoje, a informação de agora está antiga, porque já tem uma outra sendo produzida. Então, eu gosto muito dessa articulação. É geracional, não é? Se você olhar um pouco, a minha geração, por exemplo, ela dá muito valor à estabilidade.
A estabilidade dá conforto e segurança. Então, você... Não, eu estou falando só de mim, não estou falando de você. Eu estou me incluindo. Você pensa, na minha geração, tudo que a gente queria era ter o imóvel próprio. Porque, afinal de contas, você tem o imóvel próprio, você tem uma estabilidade. O jovem hoje quer imóvel próprio, ele quer ter alguma coisa que ele carregue nas costas e possa estar hoje aqui, amanhã em Nova York. Então, ele fica muito mais confortável com essas mudanças do que aqueles da minha geração. Mas a gente tem que se adaptar a isto. As coisas estão mudando muito rápido. Olha os regulamentos dos órgãos arbitrais. Esses regulamentos eram estáveis por anos. Quer dizer, uma mudança de regulamento era um acontecimento. Hoje, essas atualizações ocorrem com períodos muito curtos e já não são mais uma efeméride. É alguma coisa esperada. E ai daquele que não se atualiza. O que não se atualiza, o estável, é antigo, é retrógrado, é passado, é o jornal de ontem. É o jornal de ontem. Quer dizer, é o jornal de hoje, né? Que tem a notícia de ontem. Que tem a notícia de ontem. Que a gente já viu na televisão, né? Oi? Que a gente já viu na televisão. O jornal chega na sua casa, você já sabe de tudo. Você ouviu ontem. Você abriu aqui o seu computador, você já sabe de tudo, né? Aí faltam só 5 minutos, não é possível. 5 minutos. O relógio andou muito rápido. Então, nesses 5 minutos, vou voltar para o tema que deu nome à provocação dessa nossa deliciosa conversa de hoje, com a pergunta feita por uma pessoa. Eu tenho registro de você dizendo que o momento em que talvez a temperatura baixe na arbitragem seja um bom momento do diálogo acontecer. E a pergunta diz: há momentos melhores na arbitragem para a mediação ser recurso? Talvez após a produção de provas, quando o olhar das pessoas esteja mais amadurecido e se conheça os interesses e a defesa da outra parte, talvez em momentos que já fosse possível avaliar com maior nitidez se existem fóruns melhores de se resolver uma determinada questão do que outro, né? Que é a famosa BATNA, a Better Alternative to a Negotiated Agreement. Então, mesmo você tendo mencionado isso no começo, não quis deixar de incluir essa resposta para a gente se encaminhar para dar tchau. Olha, é muito difícil a gente escolher uma fórmula que sirva para todo e qualquer litígio, toda e qualquer arbitragem. Eu não arriscaria sistematizar essa resposta. Mas eu diria que, em alguns... O momento que não me parece bom é aquele em que os árbitros não estão informados ainda sobre o litígio, ou seja, no momento de celebrar o termo de arbitragem. Tentar aproximar as partes nesse primeiro contato, eu acho inútil e leviano. Quer dizer, as partes mesmo podem ficar mal impressionadas de uma tentativa de aproximação de quem está discutindo o que não ouviu e que não sabe. Mas, a meu ver, de uma maneira geral, um bom momento para tentativa de conciliação é antes de produzir a prova, não depois. Ou seja, depois que as partes já fizeram aquele primeiro bate-rebate, inicial, contestação, réplica, tréplica, nesse momento, não só as partes já conhecem as suas cartas, como os árbitros também já conheceram o litígio, já sabem quais são as alegações que parecem ser mais ou menos razoáveis. Então, este pode ser um momento bom para uma conversa. E está sendo cada vez mais usual que os árbitros convoquem os advogados e os representantes das partes para uma reunião depois desse bate-rebate para tratar com elas do momento subsequente, das provas. Esse me parece um bom momento em que as partes estão um pouco mais cientes das suas possibilidades. Esse parece um bom momento para uma conversa, quando o árbitro perceber esta possibilidade de aproximação, para uma tentativa de conciliação, ou até para sugestão de um método autocompositivo durante a arbitragem, quer dizer, endoarbitral, em que a gente suspende o procedimento, dando um tempo para que as partes conversem com ou sem um outro interlocutor. Então, me parece que antes de produzir-se a prova, dá-se uma janela de oportunidade que possivelmente pode ser utilizada. Eu repito, não posso dizer que isso seja uma fórmula para toda e qualquer arbitragem. Isso tem acontecido em alguns casos e a gente tem aproveitado, com mais ou menos sucesso.
É tão esclarecedor o que você diz e, de alguma forma, se articula com talvez uma possível revisão da lei de mediação. Eu tenho trabalhado no tribunal e recebido situações a partir do 334 do Código de Processo Civil e tenho ouvido de muitas partes que vão preferir primeiro responder em juízo e depois voltar à mediação. É muito consonante com o que você Porque trouxe é aberto, agora. né? Quer dizer, eu quero saber quais são as suas cartas. E aí eu vou avaliar as minhas possibilidades e Isso, também vou avaliar qual é a minha melhor oferta, né? E sim. até onde, qual é o meu bottom line. Quer dizer, eu só vou saber disso exatamente depois de saber quais são as suas armas. Se eu não souber, é tudo meio arriscado, chute, né? E talvez ao final, o resultado possa ser um pouco equívoco. Eu vou dizer, olha, eu fiz esse acordo, mas, puxa, me arrependi, eu podia ter esperado uma proposta melhor, eu podia ter recebido mais, ou eu podia ter pago menos. Quer dizer, vai dar um ranço assim de infelicidade, talvez, num método que tem que gerar uma certa dose de pacificação, né? A gente precisa dizer tchau, Carmona, Pois é. para essa conversa que está deliciosa, mas o relógio disse para a gente que a gente tem um compromisso conosco e com as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu vou te pedir para ficar só uns minutinhos para o auditório esvaziar, para eu te dar um abraço virtual, mas eu quero agradecer imensamente, não só a sua presença, como assim a vividez da forma de você responder e o entusiasmo. Muito obrigada por ter ido na direção desse convite de articular mediação e arbitragem. Deixo para você esse minuto final para você se despedir também e depois me espera, por favor, para eu te dar um abraço virtual, tá bom? Olha, é uma oportunidade que eu não poderia perder de maneira nenhuma, Tânia. Foi super gostoso. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha uma nova oportunidade de marcar um outro encontro para continuar um pouco essa nossa conversa. Porque eu acho que tem muita coisa para a gente conversar e talvez com a participação do auditório, porque no fim eu falei demais. Eu peço até desculpa aos nossos colegas aí, mas eu vou entusiasmando, gente. É tanta coisa para falar, é tanto assunto que no fim a gente vai sobrepondo. Mas eu queria muito ouvir perguntas, debate, contrastar um pouco essas colocações que a gente está fazendo, eventualmente ouvir as experiências dos mediadores que eventualmente podem estar participando aqui conosco, que talvez tenham experiências diferentes. Então, olha, fica aí, Tânia, a proposta de a gente continuar essa conversa numa outra oportunidade que você marcar, porque isso, para mim, faz com muito gosto e, para mim, mais do que tudo, é um aprendizado. Quer dizer, as perguntas que eu estou formulando são perguntas que fazem pensar. E é a partir dali que a gente vai bolando novas estratégias, né? E a gente Isso. precisa ter novas estratégias, é super importante. Valeu, foi muito gostoso. Obrigado. Eu agradeço a todos que estão agora se retirando. Nós temos a Ana Madalena, da Secretaria do Mediare, que vai começar a fechar as portas desse auditório virtual. Muito obrigada por todos. Você está recebendo muitos elogios no bate-papo. Se você tiver acesso aí no seu computador, tem Estou abrindo aqui. muitos agradecimentos e muitos parabéns.